São Paulo 3, Caleri, Luciano e Ferreirinha. Atlético Goianiense 0. Vem aí, Giovanni Chacon, para comandar um bate-papo até as 9h30 da noite, falando muito de São Paulo, falando muito de Corinthians, falando de Santos, falando de Flamengo, de Palmeiras e Flamengo. Tem muito futebol pela frente. Ô, Bruno, antes de eu passar pro Chacon, 3-0. Eu falei brincando, é ótimo que tá pro São Paulo. Falei brincando? Não falei brincando, porque o São Paulo poderia ter metido um 6. O São Paulo jogou uns 25 minutos com 2 jogadores a mais. 3-0 tá bom, vai com outra motivação, vai com moral elevado, mas poderia ter feito muito mais, hein, Bruno? Sim, caberia, poderia ter feito sim. São Paulo 3-0, e um dado curioso, né, é que o São Paulo no ano passado só venceu um jogo fora de casa no Brasileirão no finalzinho, né? São Paulo demorou quase todo o Campeonato Brasileiro para ganhar um jogo fora de casa, né? Ganhou do Bahia na antepenúltima rodada. Agora, logo na terceira rodada, o São Paulo vence o Atlético Goianiense em Goiânia, né? Já consegue ganhar a sua primeira partida fora de casa no Brasileiro logo no início, depois de ter praticamente levado o campeonato inteiro para ganhar um jogo fora. Vitória importante, 3-0, merecido, independente das circunstâncias, da expulsão, principalmente a do Luiz Felipe, que ali resolveu o jogo. Vitória muito tranquila, que deixa o São Paulo agora no início de novo trabalho, pelo menos com alguns dias de mais calma, de mais tranquilidade. Claro que falta bastante, né? O jogo estava 1-0 até a expulsão, a primeira expulsão, então era um jogo mais equilibrado. O segundo tempo inteiro foi tranquilo para o time do São Paulo. O São Paulo fez a sua parte, fez o que tinha que fazer, independente dos problemas do adversário, e o São Paulo fez a sua parte fora de casa. Agora é um novo trabalho, começa agora com o Zubeldia, e o São Paulo já terá jogos duros essa semana. Joga em Guayaquil contra o Barcelona e joga no Morumbi contra o Palmeiras. Jogos difíceis da equipe do São Paulo nessa semana. Tá falado, Bruno. Muito bem, vou passar pro Giovanni Chacon. Chacon, um detalhe importante que o Boni passou durante a transmissão é que o São Paulo saiu da zona de rebaixamento e quem entrou foi o Corinthians. Então, meu amigo, são 2 gigantes lá embaixo, né? Início de campeonato, tem muita coisa pra acontecer. Vai lá, Chacon! Vai dar muito pano pra manga nessas discussões agora no pós-jogo, da Jovem Pan. Seja muito bem-vindo depois dessa vitória do São Paulo 3-0. Venceu? A pergunta é, será que convenceu? Essa é uma coisa que vai ser perguntada aqui no nosso pós-jogo. Quero saber a opinião também da galera que está nos acompanhando. Vitória do Tricolor, 3-0 depois de começar com o pé esquerdo 2 vezes, 2 jogos seguidos com derrota. Hoje deu São Paulo, vitória com os gols dos artilheiros, né? Caleri abriu o placar, Luciano de pênalti fez o 2-0 e Ferreirinha marcou o terceiro gol para fechar a conta para o São Paulo. Já vou começar com o Bruno Prado, né? Nosso comentarista, esteve na partida de hoje analisando tudo o que aconteceu no Antônio Ascioli. E aí, Brunão, é a pergunta que o torcedor tá tirando as conclusões dele, tudo certo. Quero saber pra você, hoje, venceu e convenceu? Porque essa é a grande questão. A melhoria de trabalho dentro de campo, a apresentação. Pra você, tem alguma evolução tirando a amostra das últimas partidas, Bruno? Tudo bem? Tudo bem, Chacon. Foi melhor. Assim, nada que dê uma garantia, não, a partir de agora vai ser um time muito melhor. Isso aí a gente vai ver com o tempo. Mas foi melhor, quando fez o primeiro gol, pressionava a equipe do Atlético, o gol foi justo, uma boa jogada do André Silva com o Caleri, e aí no segundo tempo começa a ficar mais difícil porque tem um lance que decide o jogo, né, que é a expulsão do Luiz Felipe, uma bobagem total. Ele dá uma cotovelada na nuca do Luciano, é expulso e tem um pênalti, e aí o Luciano converte, faz 2-0 e tem um jogador a menos o time do Atlético Goianiense. E depois fez o terceiro quando já tinha 2 a mais o São Paulo, teve outra expulsão do Atlético, mas fez um bom jogo, né? Nada sensacional, nada fantástico. O São Paulo já vencia no 11 contra 11 e era melhor que seu adversário, mas o São Paulo consegue fazer uma boa partida, mas ainda
É uma interrogação enorme, não dá para saber. O Zubeldia começa a trabalhar essa semana, tem jogos difíceis, então jogos complicados pro time do São Paulo nessa semana com um novo treinador. Mas foi um bom jogo, foi bem o São Paulo, sim. A gente vai ficar na expectativa de também conseguir trazer um pouquinho da palavra do Milton Cruz, mas a nossa produção sempre de olho, sempre atenta, em cima do lance, né? Marcação cerrada, parece, sabe o quê? A zaga do Milan lá com Maldini, né? Não passava nada, né? Não passava nada. O Raul Oliveira já observou. Quem vai falar pelo lado do Atlético Goianiense é o Adson Batista, que é o presidente do clube, né? Já tá lá na capa bonitona da live de coletiva do Atlético Goianiense, então quero ver o que vai acontecer. Se vai aparecer o Jair Ventura. São 3 derrotas consecutivas, é isso, Vitor Boni? Confirma pra gente, são 3 derrotas consecutivas nas 3 primeiras partidas do Brasileirão pro Atlético Goianiense, né? Isso mesmo, 3 derrotas consecutivas agora pro São Paulo por 3-0, pro Botafogo por 1-0 fora de casa, e na primeira rodada, a rodada de estreia, contra o Flamengo em casa, o Atlético Goianiense perdeu por 2-1 com um gol no final, toda aquela polêmica que deu com o pênalti para o Flamengo, mas começa o Campeonato Brasileiro muito mal o Atlético Goianiense. Vamos ver o que vai ter, talvez também, até pelo fato, não sei se é necessariamente uma demissão, seria a terceira demissão em 3 rodadas, né? Seria a terceira mudança de cargo. Ou para segurar, né? Ele no cargo, né? Não só para segurar, mas também talvez reclamar de mais 2 expulsões, né, de arbitragem. Mas aí, Bruno, uma reclamação, eu acho que... A única que cabe, talvez, é a do Gabriel. Ir pra uma coletiva pra... Não, porque o primeiro lance foi pra cartão amarelo, foi um pisão. Eu também acho. E o segundo foi pra amarelo também. Eu concordo com você, Fausto, então mas esse é mais subjetivo, digamos assim. Mas se você ir pra uma coletiva pra isso, é demais, o do vermelho direto e do pênalti pro Luiz Felipe, se reclamar disso, o senhor Adson Batista tá maluco. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que vai falar o presidente do Atlético Goianiense. O Atlético começa com 3 derrotas, o time vinha bem, né? O Jair, ele assumiu durante a Série B, o time subiu, depois foi campeão estadual. E com propriedade. Sim, foi tranquilo, né? O Goiás caiu nas quartas, né? Que era o maior adversário. Afinal, foi com o Vila Nova, venceu tranquilo. E nos outros 2 jogos, ele deu trabalho pro Flamengo, pro Botafogo. O Goiás ganhou pro Goianese, se não me engano. Goiânia, isso. O Atlético, ele deu trabalho pro Flamengo, só perdeu com aquele gol, aquele pênalti no final, que pra mim não foi, que deu o pênalti do Maguinho ali no Bruno Henrique. E que fez sentido a reclamação naquela partida, acho que foi bem aberta a discussões, né? Tanto que na mesma rodada tiveram 3 reclamações, né, diferentes. Sim. A do Atlético Mineiro, a do Atlético Goianiense e a do Grêmio. E o árbitro do jogo do Atlético Goianiense com o Flamengo foi afastado, inclusive. E contra o Botafogo foi 1-0 e o Atlético pressionou no final. Então, assim, hoje foi um jogo ruim também pelas expulsões, que foram justas. Eu não acho que vai cair o Jair, não. Não acho que é isso, não. Acho que provavelmente ele vai reclamar da arbitragem, mesmo sem ter razão para isso. Eu acho que o Adson vai reclamar da arbitragem. Ele é praticamente dono do clube, né? Ele é o presidente, mas ele é praticamente dono. Ele tem um comando bem grande. Tem alguns clubes que têm os personagens que são bem, digamos, bem... que tem muita força, né? Nos grandes exemplos, eu acho que o maior exemplo talvez seja no Atlético Paranaense o Mário Celso Petralha, né? Que há muito tempo até deixou de ser presidente em um determinado momento, mas era ele que apitava, ele que apontava o dedo e falava o que aconteceu ou não, né? O Adson no Atlético Goianiense é parecido. Bem nesse estilo, né? E assim, até um presidente mais polêmico, se envolve em algumas discussões, até políticas, enfim... não tô falando se é certo ou errado, mas é uma pessoa que gosta de falar bastante, de colocar suas ideias, suas opiniões, inclusive talvez reclamando da arbitragem. A gente vai ficar na expectativa para ver o que vai falar o presidente do Atlético Goianiense. Mas se for nesse teor, a gente tá especulando, tem alguma lógica? Acho que não, né? Pra partida de hoje, não sei se a arbitragem teve erros, não. Não, pra mim, a arbitragem foi correta. O Luiz Felipe, pra mim, foi o cara que acabou complicando o time dele. No início do segundo tempo, tá 1-0 só, você tá jogando em casa. Você tinha um segundo tempo pra tentar pressionar, empatar o jogo. Aí o cara mete uma cotovelada na nuca do adversário dentro da área, num lance que não tinha perigo, era uma bola parada ali, mas... E eu vou falar que não é nem isso, não é nem ser juvenil, porque o Luiz Felipe não é... Ele é bem experiente. Não é qualquer
Ali foi maldoso. Ali Sim. foi um lance maldoso foi do lá Luiz Felipe. e totalmente maluco hoje com o VAR, pô, não tem como aquilo lá passar batido. Pênalti, expulsão e ali acabou o jogo acabou ali. Você tá 2-0 contra e com um a menos, não tem o que fazer. Então, para mim, o que deixa o jogo decidido e praticamente não tem segundo tempo é a expulsão do Luiz Felipe, que foi justíssima, mas eu imagino que o presidente do Atlético vai reclamar da arbitragem mesmo assim. Bom, primeiras 3 rodadas, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre essa partida. Fausto Favara, do que já vou aproveitar e perguntar para você então. Do que vinha sendo apresentado pelo Thiago Carpini, você vê uma melhora ou é mais o pessoal querendo mostrar serviço para o novo treinador, para ser escolhido entre os titulares? Ninguém quer largar o osso, obviamente. Você acha que é por qual linha? Eu acho que a gente não viu nada demais. O Bruno foi perfeito durante o jogo. A gente não viu uma mudança radical do São Paulo, como não daria para ver, porque o São Paulo, sinceramente, vai entregar um pouco mais, pode entregar um pouco mais, dependendo do trabalho do novo treinador. Mas não é um time que vai encantar, vai fazer o torcedor achar que o São Paulo pode levar absolutamente tudo. Ainda mais pelos desfalques do São Paulo. O São Paulo não tem jogadores importantes aí, né? O Lucas, o Rafinha, o Wellington Rato, o Rames Rodrigues. Os protagonistas do São Paulo não estão fazendo parte, nesse momento, do elenco do São Paulo. Além disso, o Luiz Gustavo, que foi importante também no outro começo jogador da temporada. experiente. Então o São Paulo tá cheio de desfalques, né? O Zubaldia vai sentir o seu time, realmente a força do São Paulo, quando puder contar com esses jogadores. E dá pra você fazer um rodízio com esses jogadores, não tem problema. Eu citei aí 4, 5 jogadores, né? Não são poucos jogadores experientes que podem ajudar o time. Eu não acho, não, que o São Paulo... sabe, quando você vê um elenco que quer derrubar o treinador e no jogo seguinte... Os caras jogam uma barbaridade, aí sim a gente fala, olha, não, realmente... Mas não era o caso, eles não queriam, pelo menos o que eu sei, eu acho que você sabe também disso, não era um elenco que queria derrubar o Carpini. Óbvio, talvez não estava vingando, mas não era um elenco que ia contra o trabalho do Carpini. Eu não vi, não. Eu vi isso que você falou, que pode ser assim, mostrar um trabalho, mostrar que tá ali, mostrar que pode ajudar o treinador novo. O treinador tava lá, fez certo, chegou e já foi lá ver, né, presencialmente o jogo. Vai ter muito trabalho pela frente, tem Libertadores pela frente. São Paulo vai ter que jogar muito mais do que vem jogando. O São Paulo vai ter que jogar muito mais do que vem jogando. Hoje, quando eu falei durante o jogo, Chacon, que eu acho assim, a gente vê a fragilidade do São Paulo em alguns momentos, foi dentro dessa diferença de time. Tinha 11 jogadores de um lado, 9 do outro, restando 20, 25 minutos para acabar o jogo. Se você pega um time como um Flamengo, um Palmeiras, numa circunstância como essa, os caras vão meter 5, 6 gols pra cima do Atlético tranquilamente. O São Paulo mostra sua fragilidade em determinados momentos num jogo como esse. Com o Luciano errando uma barbaridade, com outros jogadores errando também. Então mostra um pouco da fragilidade e da tensão que ainda existe, mesmo com um resultado positivo como o de hoje. Olha, e também observando assim, da partida de hoje, eu acho que o que dá pra tirar como positivo mesmo atuações individuais de determinados jogadores. Acredito que o André Silva vai ser uma sombra legal, vai lutar. O Wellington também foi bem hoje. Você achou? O Wellington foi. Melhor do que vinha sendo. Isso, vamos combinar, não é muito difícil. Então, mas aí a maioria não tá difícil de ser melhor do que vinha sendo. Isso é verdade. Entendeu? Você tem um ponto. O André, ele é um jogador que pode ajudar muito esse elenco do São Paulo. Mas como eu falei pra você, Chacon, tem muito jogador no departamento médico do São Paulo. E jogador protagonista, jogador que pode fazer a diferença nesse time do São Paulo. Bruno Prado, para além do jogo de hoje, né? Chega o Zubeldia, ele vai ter uma sequência complicada pela frente, tem 2 jogos importantíssimos, um que é essencial para o São Paulo lutar para uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Ganhar fora de casa do Barcelona seria um cenário muito, muito positivo mesmo, pensando que o São Paulo ainda tem 2 jogos em casa contra o próprio Barcelona e contra o Tadjeres, os adversários teoricamente mais difíceis, né? E depois o Palmeiras, o São Paulo enfrenta o Palmeiras em casa, mas assim, é uma equipe complicada, é uma das melhores equipes da América. O torcedor, acima de tudo, nesse momento vai ter que ter paciência, porque
não vai ser em 2 treinos que o Zubeldia vai conseguir implementar suas ideias de jogo, correto? Sim, vai levar um tempinho e não vai ter muito tempo, né? Ele vai ter que acertar o time de acordo com o que ele gosta, do que ele quer. Ele vai tentar fazer isso com bola rolando, com jogos, porque ele não vai ter tempo. Tem jogo quinta, tem jogo segunda-feira, depois tem jogo de novo. Não tem pausa, né? Então ele vai ter que ajustar o time nos jogos. O Zubeldia, ele quer... ele tem como característica um jogo direto, um jogo mais rápido, um jogo de poucos toques. Não é muito característico do time do Zubeldia trocar muito passe. Os times dele são mais diretos, de trocar pouco passe para chegar rápido no gol. E ele tem alguns jogadores com essa característica. O Lucas tem muito boa, vai muito bem nessa característica, tá fora. Eu imagino que os pontas podem ganhar algum espaço com ele. Vamos ver se ele vai manter 3 zagueiros, pode ser que sim. Aí ele tem os alas para fazer essa jogada de linha de fundo, de velocidade, mas é um cara que gosta de jogar com atletas abertos e de velocidade. Mas ele não vai ter muito tempo não, ele vai ajeitar e observar o time com bola rolando, já com competição. Então vai ter que ter essa paciência. Ele já viu o jogo hoje, pode ter visto alguma coisa antes de chegar. E na quinta-feira já vai ter um jogo no Equador, nem vai ter tempo de treinar, que vai ter que viajar para o Equador. Vai ter que viajar para o Equador e dentro de campo lá ele vai fazer as observações dele contra o Barcelona, time que ele já dirigiu, ele já foi técnico do Barcelona, mas até outro dia estava no Equador na LDU, então ele conhece bem o adversário, o Barcelona, que trocou de técnico também, demitiu seu treinador. Aí foi uma questão até mais não foi nem de resultado, foi uma declaração do treinador lá, que estavam cornetando porque o time estava ganhando, sem jogar bem. Ele falou lá, vocês acham que isso aqui é o Barcelona da Catalunha, que veio enfiar 5, aí não gostaram, mandaram o cara embora. Mas, enfim, Barcelona também terá um novo treinador no jogo com o São Paulo.